ou enviem uma mensagem para mim pelo chat, ou pelo próprio WhatsApp, para que a gente tenta solucionar o problema, né? A professora Milton já colocou a gravação para ser feita. Então, é a nossa segunda noite da jornada do curso, a 10ª jornada do curso de administração, a segunda jornada do curso de ciências contábeis. E antes de nós começarmos, né, a professora Milton gostaria de passar algumas orientações a respeito do sorteio do livro de ontem, do professor Clóvis. Na sequência, peço para que a professora Milton faça a sua fala, na sequência, a professora Maria Helena, e aí vou fazer a apresentação do Evandro e começamos, tá? Milton, por favor. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado ao Evandro por estar conosco aqui nessa noite, compartilhando seu conhecimento, suas vivências e experiências. Bom, gente, ontem muito emocionante, né, o evento, e nós tivemos aí o sorteio de 5 exemplares do livro Mitos e Lendas em Finanças. É uma autoria, o último livro produzido pelo professor Dr. Clóvis Luiz Padovese, e nós já estamos com esses exemplares, então eu peço a vocês, os sorteados, que faça a retirada na biblioteca com o Guilherme Belíssimo, né? Nós deixaremos os exemplares lá amanhã, então a partir de quinta-feira vocês já poderão fazer a retirada. Júnior, você pode, por gentileza, citar quais são os nomes que você que está com eles? Posso sim. Então vamos lá. Carolina de Oliveira Domingues, Júlia da Silva Garcia, Maria Eduarda Bezerra Granadier, Natan José Albuquerque Caires e Vinícius Eric Ribeiro da Silva. Esses foram os sorteados, os contemplados. Isso. E eu quero aproveitar e chamar a atenção de vocês que o Grupo Almedina, que foi a editora aí responsável pela sessão, né, dos exemplares e pela edição do livro, ela está nesta semana, na semana do evento, com 50% de desconto para qualquer livro, exemplar de qualquer autor, vocês podem adquirir, tá? Então, aproveitem e adquiram conhecimento, né? Bom, estou muito feliz de estar participando aqui, né, como coordenadora de curso de Ciências Contábeis, e eu desejo que vocês aproveitem muitíssimo a palestra dessa noite, cujo tema é bastante promissor, né? Finanças corporativas, o que são e como aplicá-las. É um desafio. Boa sorte a todos. Bom evento. Professora Maria Helena, por favor. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está aqui nesse segundo dia de jornada, né? O primeiro dia foi muito animador, com altíssimo nível e emocionante, né? Então, isso faz com que a gente queira mais. Aprender é sempre muito bom. Esse ambiente criado aqui, virtual, ele recende muito carinho, né, no convite aos nossos palestrantes, na escolha dos temas. Isso foi feito com muito profissionalismo, muita competência, e por isso eu agradeço aí a contribuição do contador, do Evandro Rodrigues Ferreira, e tenho certeza que, assim como eu, nós vamos continuar aprendendo muito durante essa jornada. Sejam todos bem-vindos por mais uma noite, aproveitem essa oportunidade e um bom evento a todos. Muito obrigada, Evandro, pela sua participação especial nessa noite aqui com a gente. A Escola de Engenharia agradece e está de portas abertas para você. Um bom evento a todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Maria Helena. Então, dando sequência, né, antes de realizar a apresentação do Evandro, eu gostaria de fazer um agradecimento à Laura Negri Tranquilin. A Laura é estagiária do CTC, e eu me lembro que no final do semestre passado, ela é aluna do curso de administração, ela entrando em contato comigo, falou: Júnior, como é que seria possível nós criarmos algum modelo de parceria através de palestras e aí avançamos na conversa. No dia do administrador, a Laura foi responsável pelo convite à Bárbara, que ministrou uma palestra para a gente, e foi muito bacana, né? E aí eu novamente entrei em contato com a Laura para esse evento, para a Jornada de Administração em Ciências Contábeis. Ela prontamente nos ajudou. Então eu gostaria, é muito bonito, é uma jovem, né, que está correndo atrás de sua carreira, de seus sonhos, mas já nos propicia essas possibilidades de realizarmos palestras, já entra em contato, organiza, conversa com um, conversa com outro. Então é muito bacana. Parabéns, Laura, pela postura, pela dedicação, né? Então o que eu trago, né, de experiência, que realmente quando a gente coloca os nossos alunos para nos ajudarem, trabalharem, o resultado é fantástico. Eu digo isso porque em outros momentos, com eventos presenciais, os alunos sempre participaram, então é muito bacana. Então, meu agradecimento à Laura, né, pelo empenho dela, dedicação. Algumas vezes, Júnior, me desculpe, esqueci de enviar tudo dentro do prazo, tudo certinho, e as coisas realmente estão acontecendo, né? Então, muito obrigado. Hoje nós teremos a palestra Finanças Corporativas, o que são e como utilizá-las, e será proferida pelo Evandro Rodrigues Ferreira, graduado em Ciências Contábeis, acumulou 10 anos de experiência nas áreas financeiras e contábil da KPMG Brasil, antes de ingressar como coordenador contábil no CTC. E em novembro de 2020 assumiu a gerência da FPSA. Evandro, com você, muito obrigado pela sua participação, né? Eu sei que é corrido para você o dia todo, né? E ainda reservou um tempo para nos ensinar. Muito obrigado, é com você, tá bom? Bom, agora obrigado formalmente, Alberto, Marilena, Milton, obrigado pelo convite. É um prazer falar de finanças, é um tema que eu gosto muito, faz 15 anos que eu trabalho com isso, então é bem legal falar sobre esse tema. Tá? Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Bom, eu preparei alguns slides aqui, mas a ideia é mais um bate-papo, eu vou passando aqui, a ideia depois é só tirar dúvidas e uma conversa, tá? Vamos falar que é um brainstorm, só uns slides para direcionar a gente. Vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim, Evandro, sim. Está aparecendo, sim. Bom, como o Alberto falou, eu sou graduado em Contábeis, estou cursando MBA de Finanças Corporativas pela São Paulo e comecei minha carreira na KPMG. Eu entrei na KPMG no segundo ano de faculdade. Eu tinha 20 anos de idade e abri o processo seletivo e eu resolvi me candidatar para ver o que era, porque na faculdade todo mundo falava de auditoria, né? Então, o coordenador do curso era ex-auditor, tinha 3 professores que eram ex-auditores, então o pico na época era ser auditor. E eu me candidatei mais por uma experiência, para ver, eu tinha 20 anos, nem imaginava o que faria na KPMG, né? E eu falo para todo mundo, foi a melhor escola que eu tive. Experiência prática, resiliência, clientes, 3, 4 clientes por semana, de atividades totalmente diferentes uma da outra. Conversava do CEO, CFO, analista, você conversa com todos os cargos da companhia num período muito novo da sua vida, né? Então, é uma bagagem muito boa que me ajudou bastante. Fiquei lá por 10 anos e depois eu ingressei no CTC.
onde eu ingressei lá em 2016 para assumir a área contábil. E agora, há um ano, eu estou na gerência de FP&A, que é uma área mais financeira, então eu saí da parte contábil e entrei na parte financeira. Apesar de ser a mesma, teoricamente, a mesma diretoria, né, debaixo do CFO, são áreas totalmente diferentes. Contábil é pura competência e o FP&A é totalmente caixa. Então, é o outro lado da moeda, né? Então, tá sendo um desafio aí diariamente, mas tudo dando certo, tá? Aí aqui, o que que eu quis mostrar? Quando a gente fala em finanças corporativas, a gente pensa em 1 milhão de coisas, né? Contabilidade, aquisições, análise, custo, CAPEX, OPEX, dividendo, lucro, tudo. Tudo que está aqui, a gente é cobrado no dia a dia, né? Só que aqui são, vou chamar de hard skills. Isso aqui você consegue através de faculdade, pós-graduação, cursos. Tudo isso aqui você consegue com horas de estudo. Então, primeira dica aí, não neguem curso nenhum, tá? Acho que conhecimento ninguém tira, tá? Então, se você não usar onde você está hoje, você tem no seu currículo esse curso, um dia ele vai ser útil para você, tá? Então, o meio ambiente de finanças, ele é gigante. Você começa, se você jogar no Google Corporate Finance ou finanças corporativas, o que seja, aparece milhões de links. E cada um com um pensamento diferente. Tem o Papa da Finanças, mas tem o cara que vai contra ele. Você começa a ler os dois, você começa a ver que no final eles concordam, mas eles não querem concordar. É bem interessante o tema. Isso é conhecimento, tá? Conhecimento não tira, eu acho que faz muito sentido. A turma que está se formando em contábeis, o CRC tem aquele plano de 40 horas depois que você tira o CRC. Parece chato, depois que você se forma, ter que estudar 40 horas por ano para provar que você tem o CRC ativo. Mas, repito, é conhecimento. Coloca no currículo, coloca no LinkedIn e põe na cabeça que tem um conhecimento por trás disso. Tá? Então, essa aqui eu vou dizer que é, entre aspas, a parte fácil do negócio. Porque aqui é sentar e estudar. Aqui vem o segredo da área financeira. Eu acho que esses 4 tópicos aqui é o que norteiam um administrador, um economista, um contador. Então, o top, resiliência e tolerância a estresse. Eu não sei quem de vocês já trabalha na área, mas hoje é o 5º dia útil. Então, eu não sei como é que foi o dia de vocês aí. Eu cheguei em casa faz uns 15 minutos. Então, assim, é estressante, é uma área que um erro você pode complicar toda a saúde financeira da companhia. Então, um erro de sinal invertido, em vez de colocar positivo, põe negativo. Um erro de soma. Qualquer erro, ele pode se tornar muito grande, tá? Então, por ser tão detalhista, passa por muitas revisões. A gente está falando que um fechamento hoje passa por 3, 4 revisões. E são 3, 4 opiniões. Quando o 4º revisor acha um ponto, o primeiro quer voltar e ver o mesmo ponto. Então, assim, é bem estressante. O fato resiliência, o ponto resiliência, ele tem que ser bem no top mesmo da carreira. E não que outros cargos, outras cadeiras não tenham estresse, mas por mexer com números, e é o que eu falo, a gente mexe com o número de dono, né? São os números dos acionistas, é dinheiro do acionista. Então, resiliência, tolerância a estresse sempre vai estar no top da lista aí. Outro ponto é desenvolver o perfil analítico e crítico. De novo, todo mundo está exposto ao erro, mas a gente, teoricamente, tem que errar menos. Um erro nosso pode custar muito. Então, construam esse senso crítico, tá? Capacidade analítica, não concordem de primeira com tudo, se enfiem mais no detalhe, porque vocês serão cobrados por isso, tá? Aqui é falar, procure fontes confiáveis, imparciais, instituições sérias, se especializem, porque vocês serão cobrados no futuro. Terceiro ponto é o que está vindo por aí, né? Agora tudo é tech. Então, inteligência das coisas,
BI, tudo isso vem para ajudar, só que no começo ele acaba atrapalhando. Toda mudança, todo mundo é resiliente à mudança. E quando você vê uma coisa que é feita automaticamente, e você não colocou a mão nela, você tende a procurar erros. Só que isso é o futuro, tá? Ações repetitivas, sem interação social, tendem a acabar, tá? Então, qualquer rotina que você faz hoje, que não tem interação social e é repetitivo, a máquina vai substituir. Isso é uma questão de tempo, a gente vem vendo isso dia a dia. E antes a gente perdia 2, 3 dias com uma apresentação que hoje um BI faz. Agora, quem mostra a apresentação, quem coloca os diretores na sala e mostra o resultado, não deixa de ser o ser humano. Tá? Então, se atualizem, principalmente nessa área tech, inteligência das coisas. Tem muito curso de IoT para finanças, numa linguagem bem tranquila. Mesma coisa, jogando no Google IoT para finanças, tem muita informação. Acaba sendo um pouco de estatística pura. Provavelmente vocês já tiveram alguma aula de estatística e vocês vão lembrar disso. Mas vale a pena. Vale a pena. E certificação, que é o que eu falei um pouquinho no primeiro slide. Estudem. Conhecimento, base técnica, tudo que vocês puderem agregar de conhecimento, eu acho que vale a pena. Tá? Só fazendo um resumo disso aqui, que é até o conhecer o negócio. Quando eu saí da KPMG, eu fiquei na KPMG 10 anos. E toda discussão que eu ganhava pela técnica. Eu era auditor. Eu ganhava pela técnica. Então eu chegava para os clientes, você não pode fazer, porque o CPC X, parágrafo tal, não deixa. E 10 anos isso funcionou. Quando eu cheguei no CTC, empresa privada, não tinha, eu era o único contador da companhia, todo mundo de outras áreas. Eu fui conversar com o diretor financeiro e com o CEO. E falei que não podia porque o CPC não deixava. O CFO falou assim para mim: contabilidade não serve para nada. Ou você conhece o negócio e transforma a sua técnica no negócio, ou isso não serve para nada. Confesso que no momento eu fiquei bravo. Falei, porra, 10 anos estudando, o cara fala para mim que não serve para nada. E hoje, quando você vai ver no detalhe, ele estava certo. O que dá valor? Você ter técnica para entender os dois lados da moeda. Porque você vai falar com o CEO é engenheiro mecânico. O cara não sabe nada de finanças. Ele sabe o que ele estudou, mas não tem tanta prática. Então você tem que transformar aquele CPC de 60, 100 páginas num resumo de 2 slides para o cara entender o que você quer, ainda dá opção para ele. A opção que pode sem problema nenhum e a opção que pode com algum risco. Porque quando você entra em CPC, tudo é julgamento, né? Então, assim, quanto mais técnica vocês tiverem, mais fácil fica para vocês discutirem com níveis mais acima. E conhecer o negócio é fundamental. Eu estou no CTC há 5 anos. CTC é uma empresa de biotecnologia para cana-de-açúcar. Minha mãe acha que eu trabalho na usina. Eu ligo para ela e pergunto como é que tá as coisas na usina. Se eu chegar no CTC e for fazer valuation, for fazer budget, forecast, pensando que eu estou numa usina, eu não fico lá meia hora. Então, assim, conheçam o negócio que vocês estão inseridos, procurem principalmente o pessoal da área técnica. Eles ganham muito ensinando para gente, porque, por exemplo, eu sou responsável pelo orçamento. O pessoal de P&D, eles fazem questão de passar dias comigo, me explicando o que eles fazem, para quando eles pedem o dinheiro para budget, é mais fácil defender. Então, assim, é vantagem para os dois lados. A gente aprende o que um cientista faz dentro do laboratório para conseguir vender o orçamento dele para a diretoria. Então, o que são hard skills? Vocês conseguem com livros, com estudos, com graduação, pós-graduação, MBA. Tudo isso vocês conseguem sentando e estudando. Isso aqui é desenvolver no dia a dia, tá? Que eu acho que é tão importante quanto. Tá? Quando a gente tem até um desenho, eu não achei ele para colocar aqui, do iceberg. Esse aqui é a pontinha e abaixo d'água está tudo isso aqui. Tá? Então, assim, gente, era mais isso que eu queria passar para vocês. Um pouquinho do como eu vejo finanças
já sentando na cadeira de auditor, 100% teoria, discutindo teoria o dia inteiro, e agora na cadeira de gerente financeiro, discutindo como aplicar a teoria para o negócio sem correr riscos. Então, assim, eu garanto para vocês, são coisas totalmente diferentes, só que engrandecem enormemente a minha carreira. Vou parar de compartilhar aqui. Então, assim, gente, era isso que eu queria passar para vocês, essa mensagem. A carreira de finanças é uma carreira muito interessante. A gente tem muita bagagem para conquistar durante a vida. Muita experiência, cada dia uma novidade. Eu que saí da parte 100% contábil, caí no mundo financeiro. Semana passada a gente estava discutindo valuation com todos os diretores. E começaram a entrar umas perguntas financeiras que eu falei, meu, agora acho que eu vou ter que voltar para a cadeira e estudar, porque eu nunca vi isso. E assim, foi muito bom, porque eu tive que voltar a estudar e marcar uma reunião 2 dias depois para levar para os caras o que eu tinha entendido do valuation, da questão de taxa de desconto. A gente começou a entrar em assunto técnico, que passamos semana passada, acho que a Laura e a Gabi até presenciaram lá, reuniões das 8 às 8 para tratar do mesmo assunto de segunda a sexta. Então, parte técnica e resiliência ao extremo nos últimos dias. Mas, repito, muito, muito engrandecedor. Estou vendo que tem algumas perguntas aqui, Milton. Deixa eu passar aqui. Isso mesmo. É. O Isaac, do curso de contábeis, futuro contador, ele está pedindo para você compartilhar algum case de sucesso aí. Não, legal. Isaac, case de sucesso, cara, eu vou falar para você que, assim, graças a Deus na carreira eu tive alguns. Então, a carreira de auditor, ela é muito injusta, porque todo ano você é avaliado. Ou você é promovido ou você é dispensado. Então, a carreira de auditor, todo ano você tem uma promoção. E assim, eu que entrei com 20 anos, antes de entrar na KPMG, eu era office boy. Um moleque, era office boy, escola de contabilidade, o cara falou, viu, faz contábeis que eu pago. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, não, é contábil, você vai gostar. Pode fazer que eu pago. Eu peguei e fui, sem pretensão nenhuma. No segundo ano do curso, eu queria virar auditor, que era o top da época. Desculpa, assim, Evandro, posso te interromper um minutinho? ah, Curiosidade, onde que você fez o curso de contábeis? eu fiz na Faculdade Scott, em Ribeirão Preto. Ah, Ribeirão Eu sou Preto. de Ribeirão Lá, Preto. Em Piracicaba faz 5 ah, anos. tá. E lá, eu fiquei imaginando que era na PUC ou na Trevisan, porque eu falei que tem esse eixo de auditoria muito forte, né? O É, COC eu não conhecia. Tá. o COC ele era bem forte nessa questão de auditoria. Todos os coordenadores de curso, vários professores eram ex-auditores. A gente era muito influenciado a tentar essa vida. Então, assim, Isaac, cara, eu com 20 anos era office boy, falei, vou para auditoria. Aí no primeiro ano você é promovido de trainee para assistente, cara, você se acha o cara. Você virou assistente de auditoria. Você faz inventário de final de ano, você sobe em tanque de álcool, você entra no frigorífico para contar boi. É só isso que você faz. Mas assim, é muito engrandecedor e vira história para contar, né? Chega final de ano, eles começam a apontar que faz inventário e ninguém quer. Evandro, Sobra para o e trainee. assim, é a forma como você começa a conhecer o negócio, né? Que é Exato. essencial para você aplicar depois as técnicas de finanças, né? Custos, por exemplo. É impossível você conseguir entender custos se você não entende como é que Exato. funciona o processo produtivo. Não dá. E foi até engraçado. O primeiro inventário que eu fiz no frigorífico, a gente foi ver o abate antes. E o abate é meio pesado, né? Para quem não tem muito estômago, é pesado. E a gente ficou o dia inteiro vendo abate, no dia seguinte a gente foi auditar custos. E o encarregado perguntou para mim, falou, Evandro, quantos boi abateram no mês passado? Ah, sei lá, 1.000 bois. Quantas picanhas tem que ter? Cada boi dá uma picanha. Então, se você não está lá no ver o abate,
se você não conhece do negócio, você não sabe essa resposta. Então, você começa a amarrar as coisas passando pela operação, pelo chão de fábrica. E a auditoria te dá isso. Você passa pelo chão de fábrica, você faz inventário, você sobe em tanque de álcool, você sobe em bag de açúcar. Eu tinha muito cliente de agronegócio, né? Então era frigorífico e usinas. E você e assim, inventário, os caras não querem parar a produção, eles param a produção quando não vende, que é dia 30 e 31 de dezembro. Então, quantas vezes eu saí de São Paulo, saí do interior, 5 horas da tarde, dia 31, sujo de sangue, de inventário. Então, é bem normal. Então, assim, case de sucesso, cara, é a vida na auditoria. Acho que, assim, a promoção de trainee para assistente, que é a primeira, eu acho que... E eles fazem todo um oba-oba quando você sai de trainee para assistente. Você ganha uma cartinha, o sócio te dá pessoalmente. Então, essa primeira promoção foi legal. A promoção para gerente de auditoria, que também depois de 8 anos você consegue chegar no nível gerencial, acho que é bem legal. Eu acho que reconhece tudo que você fez, porque eu recomendo para todos vocês, tá? Quem gosta de auditoria é um caminho, assim, eu recomendo para todo mundo que me pergunta. É uma bagagem que você leva para o resto da vida. E depois de 8 anos, porque não tem noite, não tem dia, não tem final de semana, não tem nada. A gente até brincava, a gente sabia que era final de semana que podia trabalhar de polo. Porque fora isso, era social a semana inteira. Então, essa promoção que foi legal de quando eu virei gerente de auditoria. E agora a última, quando eu fui promovido para gerente financeiro. Estava como coordenador contábil, não estava no processo seletivo, surgiu a vaga lá e eu fui convidado para assumir a área financeira que eu nunca tinha transitado. Então foi um desafio, foi uma aposta e assim, eu fiquei muito feliz. Então, acho que essas três promoções aí foram meus cases de sucesso. Tem mais aqui da Laura, desafio para a área. Laura, eu acho que o maior desafio é resiliência e tolerância ao estresse. É o que eu falei, a gente trabalha com dinheiro de dono. Então, por exemplo, estamos fazendo valuation da companhia para um exercício que o conselho pediu. Você falar para o conselho, é igual quando você quer vender seu carro. Você acha que seu carro vale 100. Um cara falou para você que ele não está legal, que paga 70, você não vai embora feliz para casa. Então, é muito sensível você mexer com dinheiro de acionista e falar quanto vale através de técnicas financeiras que precisam conversar com o negócio. Se você pegar as premissas e jogar no Excel, é o que eu falei, não tem interação social e é repetitivo. Uma hora o robô vai fazer. Entender o negócio e falar que aquele tipo de atividade vai te gerar lucros futuros e que isso vale X hoje. E assim, a gente faz o valuation dos acionistas. Hoje o CTC tem quase 100 acionistas. Então, a gente vai ter 100 pessoas dando pitaco ali, falando que é mais, que é menos, porque isso, porque aquilo. Então, você setar a expectativa de todo mundo, deixar isso bem palpável, bem fácil de explicar, eu acho que é um desafio muito grande. Isso é resiliência, porque são N revisões de diretores, POs, vai para o conselho volta com mais revisão, volta para a prancheta e faz de novo. E assim, tem dia que você está bem, tem dia que você não está. Só que no ambiente profissional isso não conta muito. Então, acho que o maior desafio é resiliência mesmo e estar aberto para conhecer coisas novas. Então, todo dia, eu mudei de área agora, faz um ano. Todo dia bate coisa nova na minha mesa. A resiliência, pensando, nossa, o que é isso? Como é que eu vou resolver isso? Onde eu vou pesquisar como resolver isso? Então, é o pensar fora da caixa, resiliência, estudo, curso, é o que eu falei, tem muito curso bom e muito curso bom grátis. Então, você não precisa nem gastar dinheiro com isso, basta ter tempo. Tem aquele Coursera, tem alguns cursos da Corporate Finance Institute, tem uns cursos online grátis também. Então, tem muita bagagem grátis na internet que ajuda a gente no dia a dia aí. Sandro, indo nessa lógica que você comentou, né, eu até me lembro de um autor de um livro, Teoria da Contabilidade, estudando Teoria da Contabilidade, que ele define a contabilidade, coloca a contabilidade como promotora da paz, ou
profissional da contabilidade, justamente porque ele coloca que há muitos interesses distintos e conflitantes, e o profissional da contabilidade é aquele, né, por meio das métricas contábeis, que vai conseguir gerenciar os diferentes conflitos para poder distribuir os recursos que são escassos, Exato. muito escassos. Então, ontem até a gente teve aqui, quando estávamos discutindo, porque esse livro do professor Clóvis, Mitos e Lendas em Finanças, não sei se você conhece, ele é Mitos e Lendas em Finanças, A Maldição do EBITDA. E ele, Eu tenho esse livro. em três capítulos, ele questiona essa métrica, que é uma Sim. medida, e então e aí o que vem à tona é justamente, né, como utilizar, aplicar Sim. técnicas que vão permitir a melhor decisão na perspectiva do acionista, criando valor e promovendo aí o desenvolvimento e continuidade da instituição, né, da entidade. Eu tenho esse livro, A Falácia do EBITDA, se eu não me engano, né? Eu esqueci se eu não me engano Não, é é A Maldição do EBITDA. é, é esse mesmo, eu tenho ele. Inclusive, eu emprestei ele pro diretor financeiro. A gente começou a discutir tanto EBITDA, eu falei, cara, eu li esse livro aqui e abriu a cabeça um pouco. Acho que vale a pena, porque ele quebra vários paradigmas. Não Sim, foque só nisso, existe muito mais coisa para você ver do que somente essa linha. Então, assim, ele vai de encontro àquilo, entende o negócio. Porque o EBITDA isso. é uma soma de fatores que, se você não entender o negócio, você não vai conseguir explicar. É igual a gente brinca, subiu a receita porque vendeu mais, aumentou o custo porque contratou pessoas. Então, assim, a explicação óbvia está nos números. Então, assim, o número tem que ter uma Uhum, história, né? sim. Só falar que subiu porque subiu, caiu porque caiu é fácil. E Então, nós. pode falar. Desculpa. Não, eu Imagina. ia. Júnior, você quer ler as É. perguntas aí? Vamos lá, Evandro. Tem uma do Guilherme Felipe de Assis, onde ele diz o seguinte: Boa noite. O que você recomenda para um recém-formado em contabilidade que quer e almeja não atuar toda a vida como contador? Essa é a pergunta do Guilherme. Guilherme, cara, assim, eu já pensei igual você, tá? Quando eu estava, antes de mudar para a área financeira, agora eu estava quase 15 anos na contabilidade. Cara, eu preciso ver outras coisas. Chega. O que eu fiz? Eu comecei a procurar cursos fora da área contábil, para abrir a cabeça, tá? Para ver, porque assim, o background contábil vai te ajudar em várias áreas, tá? E no meu caso, dentro do CTC, isso é muito bem visto. O CTC, ele tem as meninas que trabalham lá podem até falar melhor que eu. Não é porque você tem muita experiência naquela área que isso te impede de ir para outra. Então, por exemplo, o diretor de RH do CTC, ele era o CFO há 3 anos atrás. A gerente de remuneração é engenheira de produção. Tá? Então, assim, existem empresas que te dão essa movimentação fora da caixa. Só que, assim, a engenheira de produção é gerente de recursos humanos, mas ela tem um curso de gestão de pessoas. Então, não é porque ela estava lá, não, vem assumir o RH. Não, ela tem algum background com RH. Então, assim, minha recomendação, minha dica para você, comece a estudar fora da área. Comece a pensar fora da caixa. Esse livro do EBITDA que a Milton falou, ele é bem legal. Ele te dá uma visão de pensar fora da caixa, no ambiente de finanças. Ele te dá uma visão de pensar fora da área, fora da caixa. E quando você começa a abrir horizonte, você vê o caminho é muito grande, porque normalmente o contador ele tem uma bagagem grande de números, de estudo, você tem que estudar, você tem que saber números, tem que saber muita coisa. E isso em outras áreas, por exemplo, business partner de RH. Tem um amigo meu que é contador, mas é business partner de RH em finanças. Ele está no RH, mas ajuda o RH a contratar pessoas, a gestão de clima, porque o cara sabe o dia a dia de finanças. Então, eu entendo você, chega, uma hora cansa. Eu estava há 15 anos e estava cansado da área contábil.
eu comecei a Mas, procurar conhecimento em outras áreas. Eu comecei a andar para outros, navegar em outros mares. mas quando você se forma aí como bacharel em ciências contábeis, são muitas as frentes, as possibilidades, né, Evandro, de atuação, né? Sim, sim. Então, a gente dá essa denominação contador para aquele que obtém o registro profissional, inclusive. Não basta ser bacharel em ciências contábeis, né? Você tem lá o curso de bacharel, aí, como você bem disse, é preciso conseguir passar no exame de suficiência, e então, juntamente com o diploma de bacharel e a aprovação no exame, a gente obtém esse título de contador, né? Aliás, olha aí a sociedade, né, patriarcal, denominando inclusive contadoras de contador, tá? Esse é o título. Mas você pode atuar aí, né, em várias áreas, É, inclusive, né, de finanças, né, é. custos, orçamento, que você disse que agora você está, né? Só que Uhum. para você trabalhar no processo de planejamento orçamentário, você tem que ter uma ampla bagagem, experiência que você começou a construir, né, Evandro, lá no seu processo, na sua carreira de auditoria, que é a questão de você conhecer os negócios, né? Exato. E, e você me trouxe aí uma questão interessante, o seu primeiro slide lá, quando você fala da hard skills, você traz várias atividades, todas vinculadas à área financeira, mas tudo em inglês. Por Uhum. quê? Milton, vou ser sincero para você. Os melhores materiais hoje estão em inglês. Tá? Tem muita coisa traduzida para o Brasil, mas os melhores materiais estão em inglês. Tá? Um pouquinho eu até entendo por quê. Hoje no Brasil, a gente é um país de renda fixa. Então, se você tem seu dinheiro, você põe na poupança, você põe no tesouro, você põe na renda fixa. Estados Unidos, não. Ou você abre uma empresa ou você investe na bolsa. A quantidade de americanos que investem na bolsa é mais que o triplo da brasileira. Logo, eles são forçados a estudar mais. Logo, a gente tem muito mais materiais em inglês do que em português. Sim, lógico, existem muitos materiais em português, mas os melhores estão em inglês. Então, assim, Mas então você diria que o sucesso nessa carreira financeira depende aí do domínio da língua inglesa? não necessariamente. Eu acho que assim, o inglês hoje está igual faculdade, sei lá, 10 anos atrás, era obrigado a ter. Então assim, eu penso que não é chave fundamental, mas te abre portas. Eu acho que continuando a resposta aqui da pergunta do Guilherme para as outras áreas como contador, né? A gente passou por um processo de IPO e a gente trabalhou muito de perto com bancos de investimento. E os caras... Evandro, desculpe, considerando que a gente está com alunos aqui da graduação, você poderia explicar rapidamente o que é o IPO, por favor? Claro. É o processo de listagem e negociação de ações na Bolsa de Valores. Tá? Você A passou por primeira, né? A a primeira, o primeira. lançamento. Yeah. Então, a gente passou por isso no final do ano passado e a gente trabalhou muito de perto com os bancos. E esses caras são todos contadores. Trabalham em banco, revisam valuation, revisam formulário de referência, tudo que vai para a CVM, esses caras revisam. E, assim, não tem nada a ver com o contador tradicional. Ele trabalha em banco, revisa valuation, se enfia no negócio para ver se aquilo faz sentido ou não. Então, assim, cara, o leque de contador ele é muito grande, né? Então, dá para ir para as outras áreas, faz sentido, mas o leque contabilidade ele é gigante. E assim, só voltando ao tema do inglês que você falou, né? Uhum. O CTC é uma empresa de biotecnologia. Biotecnologia no Brasil ela é pouco conhecida, está engatinhando ainda. Então a gente falava com os investidores da Nasdaq, onde está a Apple, onde está a Facebook, onde está essas de medicamento, Moderna, todas as vacinas aí do Covid. Essas empresas são listadas nos Estados Pfizer. Unidos. São listadas nos Estados Unidos na Bolsa de Tecnologia. Então a gente falava direto com esses caras.
Então, é essencial? Não, mas me abriu muitas portas. Então, você conhece gente do mundo inteiro, você começa a pegar material do mundo inteiro que, sinceramente, eu nunca tinha achado aqui. Então, assim, óbvio, tem muito material bom no Brasil, mas tem muita coisa boa lá fora. Então, faz sentido os materiais externos. Tá? O Papa de Finanças da Modaran, ele é professor da Faculdade de Nova York. Ele é o Papa de Finanças. O que esse cara escreve vira lei. Ele dá aula na Universidade de Nova York. Então, e ele tem um site, ele solta materiais com frequência. Existe um ou outro cara que traduz para o Brasil, mas traduz tropicalizando. Não traduz, então você perde, você acaba perdendo alguma coisa, né? Então Até porque a tradução ela tem realmente que contextualizar, né? Tem exato. coisas que tem Então, como. assim, o estar em inglês lá foi mais um material que eu achei, mas é mais os melhores materiais estão lá. Tá? Não que não tenha bons aqui, mas eu acho que é legal olhar as duas partes. Eles estão muito na nossa frente. É o dia a dia deles. O americano, ele é doutrinado a investir na bolsa ou abrir uma empresa. Para ele investir na bolsa, ele precisa conhecer. Para ele conhecer, você acha livros, artigos. É bem... Daí o profissional da contabilidade e finanças lá ser tão valorizado, né? Exato, exato. Diferentemente daqui, que esse profissional não tem um status, não está né? Ninguém enche a boca com orgulho para dizer, como você disse, né? Alguém falou para vocês, faça contábeis que você vai gostar. É, É a linguagem, é a linguagem internacional dos negócios. Olha você dizendo aqui, né? É uma língua que está todo mundo falando, né? Não tem como você fazer negócio sem entender de contabilidade, embora o seu superior tenha dito anteriormente que que não servia para nada, né? Só que é a partir desses relatórios, né? São esses relatórios que dão credibilidade para que as esse, negociações aconteçam, para que essas instituições, essas entidades tenham credibilidade e possam comercializar suas ações, porque essa. né, se o auditor não diz lá, não, realmente esses relatórios representam fidedignamente né, esse patrimônio ah, Exatamente. não tem credibilidade, as ações caem, né, o valor da companhia vai para o chão. Então, não é bem assim, né, gente? Ele estava Exatamente. falando... É, É foi o que eu complicado isso. falei. Eu ainda brinco com ele até hoje. E, cara, você me falou, eu fiquei muito bravo, mas abriu minha cabeça. Porque eu fui discutir com ele parte técnica. Ele falou, cara, eu não sou contador. Ou você me explica a técnica vinculada a negócio, ou a gente não vai conseguir conversar. Isso, isso assim, foi um feedback do primeiro mês de empresa que eu ainda brinco até hoje. Quando eu saí da área contábil, fiquei na área e fui para a área financeira, o, o rapaz trabalhava comigo, assumiu a cadeira que eu estava. Então, eu fui promovido e ele foi promovido também. E eu falei Uhum. para ele, cara, agora que você vai sentar nessa cadeira, põe um negócio na sua cabeça. Contabilidade não serve para nada. Não, isso não. É o que a E gente aí, conversou ontem sobre o Clóvis, né? A gente estava lembrando dele É. e ele justamente tinha esse lema. Ele diz que... e ele era um crítico do profissional da contabilidade que preso à técnica, porque ele dizia isso, nós precisamos gerar informações úteis, mas isso está lá na nossa estrutura conceitual básica do profissional da contabilidade. exato. Né? A informação, para ela ser relevante, ela tem que ser útil. E ele, então, justamente por isso que ele continuamente refletia sobre os conceitos, sobre as técnicas, sobre as métricas apresentadas, não tinha deslumbre com ele, né? Daí ele, por exemplo, você disse, ó, a Damadora, como que é mesmo? Fala o nome dela, chato. É verdade. Ela não, ele, o que ele fala é lei, né? Mas ter a ousadia de questionar, né? Ele Exato. Ele é um teve a questionador. ousadia de questionar o EBITDA quando todo mundo diz amém para essa métrica, né? Exato. Exato. Então, assim, contábeis não é só uma... Tem os filósofos por trás, né? O Clóvis, o Damodaran, que questionam o que seria um padrão. Vamos lá? É, Pois não, Milton, por favor. Não, não.
Não, você ia ler a pergunta. Bola para Evandro, frente. uma da Pamela. Oi, Evandro, sou a Pamela, estagiária junto com a Laura no CTC. Uma pergunta. Senti uma grande mudança de área saindo de contabilidade para finanças? São áreas ao ver dos outros parecidas, mas na prática são totalmente diferentes ou as áreas por si só se complementam? Oi, Pamela. Olha, vou falar para você, para mim está sendo muito diferente, tá? A parte contábil, primeiro que eu vivi 14 anos nela, e na KPMG eu tinha os CPCs impressos dentro do meu carro para levar para cliente. Então, assim, a parte técnica, a parte do dia a dia, ela tava no meu sangue. Então, assim, a parte de competência, não pode porque a lei não deixa, tava muito do meu dia a dia. E mudar para a parte financeira, que é a parte do caixa, é bem diferente, é bem diferente. Tem muita ligação. Eu trabalho praticamente a quatro mãos com o time da controladoria. Então, o time competência e caixa, eles precisam se falar, mas é bem diferente, tá? Principalmente a questão do como explicar a parte financeira. Tá? Na parte contábil, você ainda tem uma regra que por trás. A parte financeira é muito mais negócio do que norma contábil. Então, é o que eu falei, é dinheiro do dono, né? Então, o caixa está rendendo a quanto, por que está rendendo a tanto, por que não rende, por que você não colocou no outro banco que rende X? Elas se complementam, elas conversam, elas convergem, mas é bem diferente. E assim, juntar as duas coisas está sendo muito bom, é engrandecedor. Outra pergunta aí, foi eu que fiz, Evandro. Nós, só para contar um pouquinho da história, né? E aí as ciências contábeis veio nessa linha. O curso de administração antigamente podia ter ênfase. E ele tinha ênfase em informática, depois passou a ter ênfase em sistemas de informação. Aí veio uma norma do MEC dizendo que não era mais para ter ênfase, o curso tinha que ser bacharel em administração. E aí nós seguimos na linha, né? Somos o curso de administração na época, fizemos uma reformulação, mas mantemos muito da área de tecnologia. Então, durante o curso de administração, os alunos veem muitas ferramentas da área de tecnologia, vê sistemas de informação contábil, e a gente implementa bastante ferramentas durante o curso. E quando Ciências Contábeis, que há 2 anos que nós temos esse curso na Escola de Engenharia, foi fazer o seu projeto pedagógico junto com a professora Mildes, nós conversamos bastante da importância do uso de ferramentas e de tecnologia nesses cursos. E aí vem a minha pergunta, né? O quão importante é o uso dessas ferramentas para o gestor, para o contador, dentro da sua profissão, na tomada de decisões. Tá. Alberto, assim, eu acho que essa parte é o futuro. Tá? Há 10 anos atrás, se você mandasse um e-mail para alguém e ele não te respondesse no mesmo dia, tudo bem. Hoje você manda um e-mail e vai como anexo, né? Você já vai lá para o cara perguntar se ele recebeu o seu e-mail. Então, assim, você manda um e-mail e vai a pé de anexo. As coisas estão muito rápidas. Todo mundo quer informação muito rápido. Então, tecnologia, acho que veio para ajudar. A questão, eu já falei acho que no começo, o que é repetitivo e sem interação social, põe a máquina para fazer. Põe a máquina para fazer, ela vai te dar um BI pronto, você analisa aquilo lá e agrega mais para quem vai ler o material. Cada dia mais a gente tem mais urgência nas coisas, os prazos estão cada vez menores, a gente está trabalhando cada vez mais. Então, nada mais inteligente do que deixar uma máquina trabalhar para você. Tem um livro do Adriano Mussa, ele é professor na São Paulo, chama Inteligência Artificial, Mitos e Verdades. Mitos e Verdades, isso mesmo. E ele fala muito disso. E ele é contador, tá? Ele tá dando curso de finanças pra gente lá, ele fez pós fora, é um cara que já rodou bastante já. E ele fala muito disso.
Então, gente, põe a máquina para trabalhar para vocês e agrega valor no relatório. Então, hoje em dia, a gente está uma máquina de fazer slide, né? Você vai discutir meta com o seu gestor, tem um slide para isso. Tudo tem um slide. Então, a gente está perdendo um pouco do contato, do speech, porque tem um slide. O slide a máquina faz. Põe ela para fazer para você, imprime e vai discutir. Então, assim, eu recomendo, eu até coloquei lá nos tópicos, lá, o segundo, o terceiro, Isso. e o futuro é tech. Invistam nisso. Hoje tem ferramenta, tem Power BI. O Power BI, se não me engano, é de graça. Então, ele começa de graça. Tem software de 500 a R$ 1.000 por mês, para que na empresa você consegue instalar isso e te ajudar no dia a dia. Até porque, como eu até falei no começo, a gente está muito exposto ao erro. Trabalha com número o dia inteiro. Você errar um número ali não é difícil. Você coloca a máquina para fazer, você minimiza esse risco. E se você conhece o negócio, se a máquina errar, se você imputou alguma coisa errada, você consegue pegar por uma curva de gráfico, por algum número fora. Se você entender do negócio, você sabe que a máquina errou, que tem algum input ali que você tem que mexer. Entendi. Então, é o que eu até brinco com o meu time, né? A gente deveria ser 80% analista e 20% operacional. Realmente sentar na cadeira de analista e deixar o sistema, o SAP, o BI fazer essa parte operacional. Então, assim, eu acho que vale muito a pena essa ênfase. De Tá. novo, esse livro do Adriano Musso é muito bom. Ele Né? abre bastante a cabeça. Eu fiz a anotação e a gente vai, né, com o apoio da professora Maria Helena, encaminhar para o Guilherme, inclusive para fazer a aquisição dessa dica que você deu. Não, ele é muito bom. Eu tenho, se eu não me engano, ele tá comigo lá no CTC. Amanhã eu deixo com as meninas, eu peço para ela levar para vocês. Tá bom, tá ótimo. Tem uma pergunta da Isabela. Boa noite, faço a faculdade de contábeis, porém atuo na parte de finanças. Como unir essas duas áreas na prática? Isabela, acho que a melhor coisa que você poderia fazer é o job rotation. Provavelmente você responde para o gerente de tesouraria, e na sua empresa deve ter o gerente de contabilidade, de controladoria. Tem muito fit, tem muita integração entre essas áreas. Acho que assim, o job rotation, para você ver os dois lados da moeda, se eu tivesse feito isso há 5 anos atrás, eu estaria sofrendo menos hoje. Então, acho que assim, essa questão de job rotation, acho que é bem interessante para todos. E como você está na faculdade de contábeis, atuando numa área diferente, entre aspas, que é finanças, tenta fazer um job rotation, conversa com o RH, conversa com o seu gestor. Eu acho que vai engrandecer bastante a sua carreira. Nós temos uma outra pergunta da Gabriele, onde ela diz o seguinte: Oi, Evandro, qual é o maior desafio em liderar um time na área financeira? A Gabi é da minha equipe, ela está fazendo essa pergunta para... Ah, responda. Hoje, 50% eu divido o meu tempo em dois, 50 e 50. Metade é a parte técnica, a parte operacional, e metade gestão de pessoas. Então, o CTC, ele tem, acho que vocês conversaram com a Bárbara, ela deve ter falado um pouco. Se a pessoa está feliz, ela rende mais. Então, assim, a gente passa mais tempo junto no trabalho do que em casa com esposa, com filho. Então, no mínimo, você tem que ter um ambiente saudável no trabalho. Senão você não vai render, você não vai com aquele ânimo todo dia. Então, passos maiores de carreira, que você assume uma equipe, dediquem tempo aos seus liderados, porque quanto mais felizes eles estiverem, menos vocês trabalham, porque está todo mundo feliz, rendendo no máximo, e você consegue dar atenção para outras coisas. Coisas mais estratégicas, coisas mais operacionais, participar de reuniões que tem dia que não dá tempo, você consegue delegar isso para alguém que você confia, que é alguém que está feliz para fazer para você. Então, assim, deixem seus liderados felizes. Gente feliz trabalha melhor, gente feliz rende mais. Afinal, são 10, 12 horas juntos todo dia, né? É, Então, Evandro, eu tenho. Desculpe. Não, imagina, é só essa parte de clima, hoje é 50% do meu tempo.
Eu tenho uma curiosidade. Você falou que hoje você cuida do planejamento orçamentário, enfim, quando a gente fala da área orçamentária, você está falando tanto do processo de planejamento, acredito eu, quanto de controle, execução e controle. Isso. Uhum. E, assim, eu considero um grande desafio esse processo todo, né? Porque ele começa com a questão da mudança de cultura, né? Eu penso que o CTC já deve ter essa cultura implementada, então já fica bem mais fácil. Mas tem a parte também de tecnológica, né? Tem empresas grandes que ainda utilizam planilhas de Excel para controlar o orçamento, para fazer o processo de planejamento orçamentário e para fazer o controle, o que é Uhum. um grande desafio, né? Então, assim, eu gostaria de saber como em que bases tecnológicas vocês trabalham a parte orçamentária na empresa. Tá. A gente não conseguiu abandonar ainda 100% o Excel. Ele continua firme e forte com a gente aqui. Mas hoje eu vou te falar que 90% do nosso processo é dentro do SAP. Então, Ah, ele é praticamente 100% integrado. O que a gente faz hoje é baixar relatórios do SAP para trabalhar neles no Excel. O SAP, ele é muito amarrado. O SAP, ele foi feito para você não errar. Você não consegue manipular ele, você não consegue deixar ele friendly. Você tem que mandar para o Excel para você conseguir trabalhar nele. Então, a gente não conseguiu abandonar o Excel justamente por isso. O SAP, te dá muita informação, mas ele não te dá gráficos, às vezes tem alguma mudança que é só gerencialmente, você não consegue fazer isso no SAP. Então, tem um centro de custo que é da presidência, mas ele tem que estar amarrado com despesa administrativa. O SAP não te dá isso, presidência é presidência, você não consegue fazer essas reclassificações sem mexer na matriz SAP, né? Então, a gente continua com o Excel, mas basicamente 90% do trabalho é feito no SAP. bom, já é um ganho, né? Toda a parte a parte de controle tá. Então, É, você acaba tendo, mesmo o planejamento, você coloca, então, né? E faz o confronto dentro dessa estrutura delineada já no sistema. Que ele não tem essa flexibilidade, mas justamente porque é na hora de você pensar o sistema que você tem que ter claro como você quer receber essas informações, né? E aí, como o Enquanto SAP tem que usuário, né? atender às normas, né? Obrigatoriamente, exatamente, não tem como exatamente. fugir. Aí o Excel entra, né? Interessante. Então, Mas Excel continua sendo bastante utilizado e o BI entra para complementar aí como a gente vocês agora a estão. gente está tentando tirar o Excel e implantar o BI. Então, hoje a gente tem o SAP que lê para o Excel. A gente está tentando fazer o SAP ler para o BI. Então, acho que nessa safra, na próxima safra, a gente consegue essa implantação também. Mas, assim, eu acho que a gente nunca vai abandonar o Excel. Ele acaba sendo... Existem ajustes gerenciais, existe sempre alguma... essa linha não tem que ser aqui, tem que ser aqui, que é difícil um BI ler. É bacana isso, Evandro, esse feedback para a gente, como o professor Júnior falou, né? Nós temos, tanto no curso de contábeis quanto no de administração, o eixo de tecnologia da informação. Então, para a gente é uma referência saber o que vocês no ambiente empresarial estão utilizando de ferramentas para Mais a gente importante. poder passar, né, estruturar, rever o que a gente está trabalhando durante o curso junto aos alunos. Acho que o professor Jair tem uma pergunta aí. Você lê, Júnior? Leio, leio. Professor Então, Jair, Evandro, pegando carona na pergunta da professora Mildes, lembrando o professor Clóvis, os sistemas de comunicação e a tecnologia da informação são os elementos condutores das estratégias da empresa. Como essa questão é entendida na sua empresa? Já só para você ter noção, hoje no CTC, a área de TI responde para o CFO. Então, assim, está 100% ligada. A gente está debaixo Eu, controladoria e TI, estamos debaixo da mesma diretoria. Então,
toda a estratégia que passa, toda a parte de controles que passa pela controladoria e toda a parte de planejamento financeiro que passam por mim estão vinculadas com a TI, que estão vinculadas à mesma diretoria. Então, é nosso dia a dia conversar com TI, trazer inputs para TI para melhorar, que input que TI pode dar para a estratégia. E TI hoje, a gente está pensando muito em inteligência artificial. Você é uma empresa de tecnologia, só que é biotecnologia para cana. Só que a gente está vendo agora tecnologias para o negócio. Então, como eu consigo automatizar várias coisas, onde eu guardo informação. É uma empresa de biotecnologia, eu preciso ter tudo, é tudo muito sigiloso. Não posso guardar isso numa pasta T, numa pasta do Gmail. Então, tem muita coisa de tecnologia rodando, muita coisa mudando. É bem interessante isso lá e anda muito junto com o planejamento estratégico. Como eu poderia dizer, tá par e passo com a estratégia do negócio, a área de TI. Porque os insights vêm de números, e os números saem do sistema que o guardião é TI. Então, a gente trabalha muito junto mesmo. E até em cima da sua fala, Evandro, isso envolve um pouco uma outra instituição, mas eu participo de várias reuniões muito com a IBM. A IBM, na área de inteligência artificial, na área de cloud, né, de armazenamento em nuvem, é o forte dela, né? E num dos eventos que eu fui, isso antes da pandemia, em 2019, na IBM, lá na Tutóia, em São Paulo, tivemos uma palestra, um evento, né? E o BIA, que é o Bradesco Inteligência Artificial, né? E foi muito bacana que eles fizeram uma simulação, né, do robô respondendo muitas perguntas do cliente. E aí chega um momento que até o robô se estressa com o cliente, entendeu? Na simulação, o robô chega e fala: olha, vou te encaminhar para um usuário, um colaborador do banco. Atendente. E eu achei muito bacana isso, porque na realidade, o que eles queriam dizer com isso, né? Quer dizer, nós temos a máquina, temos o sistema, mas no finalzinho ali, quem interpreta os dados, quem traz e quem toma a decisão são as pessoas, né? E aí, isso é uma das coisas, uma das características que a gente tenta trazer no curso também. Fala, olha, vocês vão lidar com hardware e software o tempo todo, com máquina o tempo todo. A gente fala hoje de indústria 4.0, sociedade 5.0. Sociedade 5.0 é muito interessante, porque ele prega que a tecnologia ela tem que vir para ajudar as pessoas, não as pessoas terem que se adaptar, e muitas vezes as pessoas sofrem com essa adaptação, né? Então, é o que nós tentamos passar para os nossos alunos. Olha, vocês vão lidar com máquina o tempo todo. O que é importante? Interpretar aqueles dados que são gerados e, em cima disso, apresentar e tomar as decisões. Né? Então, em cima disso, eu acho bacana a sua fala, porque nos parece, né, a gente sempre, eu junto com a professora Miltz, né, nós somos assim, a gente conversa o tempo todo com o professor Jair sobre qual o caminho que nós devemos seguir, né? Então, quando a gente discute isso, né, você coloca suas percepções nesse sentido, nos parece que nós estamos indo para o caminho certo, né? Legal, legal, muito bom. E eu acho que esse é um caminho, quer dizer, olhando para isso, temos que fazer atualizações, né? Mas a ideia de sistemas o tempo todo, né? Quando eu vi aquilo da IBM, a máquina, chegou um momento que ela se estressou, e depois eu vi uma outra propaganda daí já na televisão do BIA, cuidado com a sua fala, cuidado com a sua postura, até o robô corrigindo as pessoas em relação à postura, né? À fala. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Mas eu entendo, não sei se estou enganado, que as pessoas ainda são realmente os grandes tomadores de decisão, né? Não sei o que você Sim, pensa em relação a isso. sim, não, concordo. No final do dia, quem vai apresentar, quem vai tomar a decisão, quem vai orientar para a melhor decisão são as pessoas. A máquina vai te dar números e ferramenta para você tomar a decisão, mas eu acho que a conversa, o feeling do ser humano, isso a gente não vai perder nunca. Perfeito.
Gente, Milton, por favor. Esse feeling, né? Eu acrescento aí, lógico, você já trouxe isso, a questão do domínio das hard skills, né? Porque você precisa compreender esse conhecimento, até para você poder fazer, achei muito interessante você falar assim, olha, o sistema vai me dar o gráfico e pela leitura do gráfico eu consigo perceber que teve algum input errado, né? A gente pratica muito isso quando você vai estar trabalhando relatórios de análise de desempenho dentro das organizações, no planejamento orçamentário, enfim. A gente consegue perceber justamente porque nós temos esse domínio do conhecimento e sabemos, peraí, as amarrações, né? O que tem que estar casado com o quê? Então, você consegue perceber os desvios com um olhar, mas isso vem de muito conhecimento, né? Muita técnica. Muito conhecimento técnico, senão você não sabe como é que as coisas se comunicam e, consequentemente, se você não souber, né, que o boi tem uma picanha só, vai resolver você saber a informação lá de quantos bois foram abatidos. Depois que você visitou, só uma curiosidade, depois que você visitou o processo de abate dos bois, você virou vegetariano, Evandro? Não, inclusive, quando acaba o processo, tem um almoço e eles servem carne, né? Se o cara é resistente mesmo. Ah, meu Deus. Acaba o abate, você vai almoçar e tem carne no almoço. Nossa. Eu gostaria de saber também, agora indo para uma linguagem mais específica, voltando, né? Indo, não, voltando, porque a gente já falou sobre isso, questão mais técnica da área financeira, quais são as métricas que vocês utilizam como indicadores de desempenho, enfim, você fala do planejamento, orçamentário, né? Certamente vocês já indicam, né? Escolhem aí quais são as métricas, e aí eu te pergunto, por exemplo, o EBITDA está lá, ou é o ROI mesmo? Não, o EBITDA continua sendo o primeiro da lista também. Jura? Isso aí eu não consegui convencer. O EBITDA, ele continua, por mais que tenham várias e várias teorias contra e a favor, ele continua sendo o principal driver da companhia, porque é o que o mercado olha, é comparado, né? Então você consegue fazer benchmark com outras empresas do setor, você não distorce tanto quando você olha para o lado, né? E a gente olha muito a rentabilidade para o acionista também, né? Que é o ROI, Uhum. o lucro pelo patrimônio líquido, que é quanto o acionista está levando de verdade, né? Se aquele retorno dele está acima da taxa de desconto, está acima da taxa de mercado, está comparável com empresas do mesmo setor, porque o EBITDA ele é uma possível geração de caixa, é um indicador de geração de Sim, caixa, mas o bolso do acionista é o dividendo. sim, Então, a gente olha tanto para essa geração de caixa contábil, competência, quanto ao que sobra no bolso do acionista na última linha. Então, acho que essas duas... Lógico, a gente olha todas, a gente tem índice de liquidez, índice de alavancagem, gross margin, tudo. A gente tem uma planilhinha lá que tem uns 10, 15 indicadores. Mas o que a gente discute bastante, olha nas que é projeções, referência. é, é o Uhum. EBITDA e o ROI, que é o geração de caixa e o dinheiro no bolso do acionista, né? O ROI que você tá falando é a sigla em inglês, né? Você está falando do equity, né? Isso, O return on equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, que é na isso, perspectiva do acionista. Só para isso. eu sei que eu estou aqui com os meus alunos do primeiro ano do curso de contábeis, que nem tiveram contato com isso ainda, então aqui a gente tem, né, tanto alunos do primeiro ano quanto alunos do último ano, então daí eu está pedindo para você falar sobre essas. E eu, Essa, inclusive, até acho que seria bacana, não sei qual é a visão aí do Júnior e dos alunos, se você pudesse voltar o slide
das hard skills para você compartilhar com a gente, né? Como ela está numa linguagem toda em inglês, acho que é bacana se pudesse falar quais são, né? Para nós, na nossa Tá. língua, no português. Não, só para voltar, essa questão do retorno aí do ROI, é quanto de retorno aquele investimento te deu. Então, se você colocou R$ 100 numa empresa, esse é o capital social dela. Se ela deu R$ 10 de lucro na última linha, você teve um retorno de 10%. Esse é o balizador se você continua na empresa ou se você pega esses 10% e põe no Tesouro Selic que te dá 11%. Então, você quer investir no Tesouro Selic sem risco nenhum a 11%, ou você quer abrir uma empresa para correr risco de ter 10%? Então, essa é uma métrica que os acionistas olham, né? O mercado olha. Tá? Então, só para deixar um pouco mais claro o que é o ROI. E Não, que aqui a toma gente... como base, né? E que toma como base, Evandro, o lucro, né? Que é apurado pela contabilidade e que o Clóvis, nesse livro dele, no Mitos e Lendas, ele ressalta, aliás, no livro de controladoria, enfim, do quão difícil é você apurar essa informação que é tão preciosa e que vai te dar esse índice aí, que é a referência, né? Ele nasce na contabilidade que o seu chefe desprezou, que é o lucro. Né? Como é difícil você mensurar esse lucro, né? Porque você faz escolhas anteriores, né? Em que momento você vai escolher, vai reconhecer sua receita, né? As Exato. referências para mensuração de custos, despesas, que você falou da competência, que nos leva a mensurar, a medir o lucro. Não, e o Clóvis fala, para de olhar o EBITDA e olha o lucro, né? Porque o EBITDA, qualquer relatório que você pegar na CVM, de qualquer empresa que você pegar, vai ter o EBITDA ajustado e o EBITDA ajustado V1. Porque o EBITDA, apesar de ter uma regrinha, todo mundo tem um ajuste para fazer, porque não é caixa, eu vou ajustar. Então você começa a ver o EBITDA do EBITDA ajustado, tem uma ponte gigante de variação que normalmente o cara não quer explicar nada. Quando você olha o lucro, não tem segredo para chegar ali. Ele passou por todas as linhas do balanço, aquele é o lucro. Pode ter alguma provisão ou outra ali que você vai discordar, mas via de regra, se tiver auditado, aquele é o lucro. Não tem ajuste nenhum ali para chegar no EBITDA, né? Então, assim, o ROI, ele é importante por causa disso. É a última linha, é o dinheiro que vai para o acionista, para saber se ele compensa ficar ali ou não. Mas aqui, ó, dos hard skills, acho que a gente já passou meio que por toda. A parte analítica, custo, business plan, capital, dividendo, lucro, vocês vão ver isso com muita frequência, o retorno do investimento, aquisições, contabilidade, prazo, balanço patrimonial. Isso aqui são termos que vocês vão ouvir o dia inteiro dentro da área de finanças. O CEO liga, quanto fechou de lucro esse mês? Quanto tem Olha a quanto... contabilidade aí, eu não consigo me segurar, fiquei muito chateado com o seu chefe. Eu também fiquei, mas passa. Passa, ele abriu a cabeça. Passa, ele abriu a cabeça. Eu falei, pô, quando a gente estava no processo de IPO, eu falei, viu, tá todo mundo olhando a contabilidade, tá? Só para ficar todo mundo na mesma página, ninguém tá olhando o carro, tá olhando a contabilidade. Isso aí virou piada interna lá. Tá? Então, assim, esses aqui são termos que vocês vão ouvir o dia inteiro. Tá? O CEO liga para perguntar quanto que é o lucro do mês. Hoje é quinto dia útil, né? A gente fechou, era agora quase 6h30, 7 horas. Eu tenho que mandar para o CEO quanto deu de lucro, quanto deu de receita, quanto tem no estoque, qual que é o retorno do mês, uma análise bem detalhada do fechamento de outubro, no caso, né? E assim, quinto dia útil. E vocês fazem isso por unidades de negócio ou só faz o geral mesmo? Hoje a gente tem uma unidade de negócio só. Então, hoje o CTC está focado no melhoramento genético de cana-de-açúcar. Então, hoje tem uma unidade de negócio, mas no passado que a gente tinha mais, a gente fazia. A gente tinha uma DRE para cada unidade de negócio e a DRE consolidada. Ah, bacana. Hoje a gente está focado num negócio só e acaba soltando só uma DRE.
eu vou me permitir, Júnior, ler as duas perguntas, Tudo bem. porque deixar para o Evandro aí escolher qual que ele... Como nós engatilhamos aí, o Isaac de Contábeis, ele retoma fazendo a pergunta: existe alguma sinergia entre o CTC e a Raizen? Que vai um pouco na linha do que você estava comentando, mas o professor Jair, como ele, também nos disse na área orçamentária, ele tem a curiosidade de saber como se dá o processo orçamentário, se você poderia compartilhar uma ideia. Então, deixar você escolher qual caminho você vai Legal. dar Começar continuidade aí. Isaac, a Raizen, ela é um acionista do CTC. Ela tem 15% das ações do CTC e ela é um cliente nosso. Tá? O CTC, só voltando um pouco, há 10 anos atrás era uma associação. Então, a gente pesquisava cana-de-açúcar e distribuía para o Brasil inteiro. E as usinas pagavam uma contribuição associativa, era um dinheiro, não era royalties, era contribuição associativa. Em 2011, o CTC virou uma SA e foi implantado o modelo de negócio de cobrar royalties. Só que todo mundo já tinha cana-de-açúcar CTC no chão. Então, isso passou de ser contribuição associativa para virar um faturamento de royalties. E a Raizen sempre esteve dentro do CTC, na época de associação, ela era uma das maiores associadas, muito por causa do tamanho do canavial, né? A Raizen, acho que é a maior usina aí do Brasil hoje. E ela tem, se eu não me engano, de 15% a 18% da capital social do CTC. Ela tem cadeira no conselho, ela é bem representativa lá dentro. Até o ano passado, o presidente do conselho era da Raizen. Esse ano trocou, mas até o ano passado o presidente do conselho era da Raizen. E do Jair, processo orçamentário, Jair, hoje a gente está com orçamento base zero, a gente está implantando orçamento base zero no CTC. A gente fez isso lá em 2012, 13 e está retomando agora. Tá? Então, esse orçamento base zero, o que ele é? A gente divide o dinheiro em dois. Então, o primeiro que é o limiar de gastos, que a gente fala, que é o mínimo necessário para você sobreviver. Então, o que você precisa para manter sua área de pé? Então, por exemplo, uma área comercial, ela precisa dos vendedores e de dinheiro para viagem, combustível. Isso é o mínimo necessário para a financeira, para a área comercial. E você faz esse apanhado com todas as áreas. Então, o que é o mínimo necessário para finanças? Eu preciso de computador funcionando e preciso das pessoas aqui. P&D, eu preciso de material de laboratório, senão o cara não produz. Então, para cada uma pessoa, eu preciso de X materiais de laboratório. Isso é o mínimo necessário, a gente fala que é o limiar de gasto. A outra caixinha são projetos. Então, a gente desenha isso com... A gente fala que é empilhar projetos. A gente passa por todas as áreas e cada uma dá seu projeto. Então, por exemplo, o comercial. O que é o limiar de gasto? Pessoas e dinheiro para viagem. Qual que é o projeto? Um plano de incentivo de vendas. Finanças, limiar de gasto, pessoas e computadores. Eu tenho um projeto de automatizar a criação, o fechamento do mês. Isso é um projeto. Você vai empilhando projetos na companhia inteira. Tá? Se vocês me permitem, acho que eu até tenho um slide disso aqui. Depois eu procuro aqui e eu compartilho com vocês. E aí a gente vai empilhando projetos. Só que o dinheiro é finito. Então vamos supor que o orçamento desse ano seja 200 milhões. Eu já separei que 100 milhões é limiar de gasto. Tá? Então esse aqui eu não mexo, é o mínimo necessário, está garantido para os diretores. Os outros 100 milhões eu vou somar todos esses projetos. E aí nesses projetos, vamos supor que deu, sei lá, 120 milhões. A gente faz uma matriz, que é gravidade, urgência e retorno, que esse projeto vai dar. A gente dá um peso para cada projeto e a gente coloca num comitê, que são todos os diretores e o CEO, quais projetos estão indo e quais estão ficando para trás e o porquê que eles estão ficando para trás. E nesse momento o diretor tem direito de levantar a mão e falar, ó, vocês estão deixando para trás, mas isso é importante por causa de ABC que vocês não viram. Então é uma decisão, é um comitê que aprova o projeto e o diretor que deixa esse projeto para trás, ele não pode reclamar amanhã, porque foi todo mundo envolvido. Esse processo de orçamento base zero, você força as pessoas a serem mais assertivas. Porque, pensa, você é um diretor, você pediu um projeto de 10 milhões que não passou. Só que o cara do seu lado, o diretor do seu lado, pediu um projeto de 25 milhões e passou.
Só que chega no final do ano, esse cara gastou 7 milhões, ele não conseguiu gastar os 25. Seu projeto ficou de fora e o cara não foi assertivo. Então, você pode cobrar ele na frente de todo mundo. Então, assim, você provoca discussões saudáveis. Então, pô, o cara tem um orçamento de 25, só que se ele conseguir fazer por 15, o meu cabe também. Eu posso ajudar esse cara de alguma forma para ele fazer por 15 para o meu entrar? Então, você coloca a companhia inteira para discutir valor e você acaba tendo redução de custo nessa hora. Porque você não vai querer que o cara do seu lado não implemente um projeto. Você quer que a companhia ande para frente, vamos todo mundo implementar. Você começa, sei lá, um projeto de 10 milhões ficou de fora, mas são 8 diretores. Se cada um tirar 1,5 milhão do seu orçamento, esse de 10 entra, todo mundo faz. Você Evandro, desculpa. não, imagina. Não, como você falou dos projetos, eu imagino que todos eles devem se pautar em algumas referências que a companhia tem assumida, né? Ela sabe exatamente para onde ela vai, quais são esses referenciais que pautam a execução e a proposição desses projetos. Uhum. Sim, sim. A gente tem um planejamento estratégico, que é o orçamento de 5 anos. Com base no orçamento de 5 anos, que é um trabalho que a gente faz, a gente revisa anualmente. Esse é o drive, é o ponto de partida para o orçamento do ano que vem. Então, para o ano que vem, eu tenho que aumentar meu faturamento em 20%. Então, para aumentar meu faturamento em 20%, eu preciso de mais vendedor. Então, eu já tenho um projeto de aumentar vendedor. Eu vou vender um produto que é mais caro. Eu preciso de um projeto de incentivo de marketing. Então, assim, o que direciona a companhia para o ano que vem? É aumentar vendas ou novos produtos? Eu vou gastar no P&D ou vou gastar no comercial? E, assim, sempre você vai tender a deixar o administrativo de lado, porque sempre o comercial e o P&D vai ser a área core do negócio. Só que a gente separa, que pelo menos 20%, a gente está tentando chegar nesse número agora, tá? Quanto dos projetos tem que ficar no administrativo? Porque qualquer matriz que você fizer, o administrativo fica de fora. Porque o retorno é muito baixo. Eu vou automatizar um processo que eu vou economizar 40 horas. Então, assim, só que a gente está deixando um pedaço de projeto para isso. Então, esse pedaço aqui, apesar de não ter o retorno que uma área comercial vai dar, faz sentido para o diretor financeiro. Então, a gente vai deixar o diretor financeiro fazer isso. Eu até achei aqui, ó. Porque isso acaba impactando futuramente na empresa, lógico, né? Porque é a área que está, né, gerando informações preciosas. Então, ela não pode ficar em descompasso com o avanço das demais áreas, né, Evandro? Perfeito, muito Exato. bom. Exato. Aqui o material que eu estava falando para vocês estão vendo minha tela agora? Então, aqui, ó, Estamos. são as áreas e os pacotes de decisão. Então, cada caixinha dessa aqui é um projeto. Então, limiar de gasto, mínimo necessário, e os projetos. A gente elenca qual é a área, quais os projetos que ela tem, e depois a gente vem cortando. Limiar, mais 3 projetos que passaram, de prioridade, menor para maior, chega na restrição. Então, assim, alguns projetos vão ficar de fora. Vai do diretor que teve o seu orçamento aprovado a assertividade para que nada que ficou para trás seja relevante para a companhia. Então, é nisso aqui que se baseia o orçamento base zero que a gente está implantando esse ano. A gente fez há muito tempo atrás e tá... Porque, assim, o orçamento base zero, ele é bom, mas ele acaba sendo prejudicial se você fizer ele todo ano, né? Você acaba deixando coisas importantes para trás. Então, a gente está fazendo isso 7 anos depois do primeiro. Até o ano passado, a gente fazia orçamento tendo como base o ano anterior. Então, você gastou 10 milhões, folha subiu 2 e você vai viajar do mesmo tanto, só que combustível subiu. Então, seus 10 virou 14, toma e seja feliz. Hoje não, o cara vai ter que explicar para a gente o que a gente vai fazer com o dinheiro. Muito bom. E quando que vocês começam a trabalhar? Trabalham o ano inteiro a parte de planejamento? O professor Jair está agradecendo aqui, ele já agradeceu a outra vez, não compartilhei. O CTC ele tem o ano safra, né? Então a gente fecha em março. Então, o mês de outubro e agora até meados de novembro, a gente faz a revisão do orçamento, que é o forecast, que a gente tem que entregar agora essa semana. Entregando o forecast, a gente já começa o budget
para ter ele pronto lá para janeiro, fevereiro, para o conselho aprovar em março e 1/4 ter dinheiro para a área gastar. Então, assim, é um processo que, se somar as revisões, ele toma metade do ano. 4, 5 a 6 meses tranquilamente. E a gente, sem contar os acompanhamentos mensais, né? Fechamento real versus orçado, acompanhamento mensal de distorção, para ver se já tem algum ponto para chamar a atenção, né? Porque a meta está dada, a meta de lucro, a meta de EBITDA está dada. Então, você fez um orçamento com o dólar a R$ 4, ele bateu 5,50, a gente vai ter que rever despesa de alguém, porque a meta de EBITDA e a meta de lucro está dada. Então, assim, é constante. Vamos lá. Acho que o orçamento realmente ganha, né, em termos de referência, de aplicação em finanças corporativas, ele é a grande ferramenta, né, de Sim, sim. gestão aí. Sim. Inclusive, se não me engano, foi o Reinaldo Guerreiro que veio. Eu vi uma palestra dele e ele fez uma pesquisa justamente buscando identificar quais eram as principais ferramentas utilizadas pelos gestores, e essa foi o indicado, né? O Tem bastante pesquisa planejamento orçamentário. que fala disso. E assim, só voltando um pouquinho, quando você falou de material em inglês, material em português, né? O orçamento base zero ele foi criado no Pentágono. O presidente dos Estados Unidos falou: estão gastando demais, para tudo e começa de novo. Então ele foi criado lá. Os materiais estão lá. Então, assim, tem bastante coisa no Brasil? Tem. Esse curso que eu fiz, que eu mostrei o material, muito bom. Só que o material onde nasceu o OBZ foi no Pentágono. O presidente da época, eu não lembro que ano que foi isso. Vocês estão gastando demais, para tudo, eu quero saber o que vocês estão fazendo com o dinheiro. Mas isso lógico que tem a ver, né, com investimento em ciência e tecnologia, né, Evandro? Sim, sim. Vamos deixar claro que, por exemplo, na parte de agribusiness, especificamente da cana, veja, o CTC nasceu por uma iniciativa privada, né? E o quanto isso impacta esse segmento, né, de negócios no Brasil e no mundo, né? A importância disso. Sim, com certeza. E eu acho que se tem algo que a gente deve realmente dizer que os americanos, né, eles estão à frente na valorização da Exatamente. pesquisa científica, né? Da Sim, sim, ciência. E aí a sim. gente pede os nossos cientistas para, né, para Canadá, para os Estados Unidos, enfim. Não, concordo. Então, é isso que é lamentável, né? Não tem como se a gente verifica em áreas básicas, essenciais, como a saúde e a alimentação, enfim, a gente não vê desenvolvimento científico, aplicação de recursos para desenvolvimento de projeto. Você está aí, você dizendo que no orçamento do centro do CTC né, são avaliados, propostos projetos que precisam de recursos para serem Sim, desenvolvidos, né? sim, E a sim. gente vê assim, olha, eu estive por anos na Unimep, tudo que é instituição privada, a gente vive passando um chapéu para conseguir desenvolver projetos, tamanha a escassez de recursos nessa Exato. área. Então, quando a gente vai para a área de negócios, administração, contábeis, enfim, você vê pouquíssimos recursos investidos em pesquisa nessas áreas. Então, não Sim, tem como, né, sim. ter desenvolvimento O Brasil está de engatinhando. novos conhecimentos, né? É uma pena, porque, enfim, eu Né? vou me Bom, economizar. vamos lá, gente. Mais alguma pergunta para o Evandro? Foi sabatinado hoje, né, Evandro? Tantas perguntas, não? Obrigado, viu? Mais Imagina. algum, mais alguma pergunta? Então, eu acho que seria isso hoje. Só lembrando aos convidados, aos alunos convidados, foi colocado um link da presença, né, um questionário.
E eu peço que todos respondam. Isso para gerar o certificado, o envio do certificado. Então, solicito que todos respondam, são poucas perguntas, rápido, né? Porque daí registra, no caso dos alunos, até valida como atividades complementares. Então, é importante que vocês respondam, né? O Isaac, Evandro, está agradecendo pela atenção, foi top, Obrigado, eu Isaac. também tenho essa mesma leitura. E não tendo mais perguntas, agradeço de coração, Evandro, o seu tempo, a sua dedicação, mais uma vez a Laura, e o que precisar da Fundação Municipal de Ensino, da Escola de Engenharia de Piracicaba, estamos aqui de braços abertos, o que precisar, estamos à sua disposição, à disposição do CTC, quantas vezes precisar. Legal, agradeço o convite também. Tendo outras oportunidades, podem contar comigo. Tá bom. Muito obrigado. O Guilherme aqui colocou algumas carinhas, né? Está muito feliz, contente. Então, gente, eu acho que seria hoje, amanhã, seria isso hoje. Amanhã nós teremos o lançamento do livro Estudos de Caso em Administração, volume 5, desenvolvido pelos alunos que se formaram ano passado através do Plano de Negócios, que é o TCC. Nós, Evandro, o curso de administração, com a reformulação que foi feita, a gente desenvolve como TCC um plano de negócios, onde é um trabalho feito em grupo, e aí os melhores trabalhos do ano anterior apresentado, a gente coloca, elabora um livro e transforma a cada estudo de caso desse num capítulo de um livro, e aí é feito o lançamento, né? Legal, legal. Então, amanhã nós vamos fazer o lançamento do volume 5, e na sequência, com a administração do professor Jair, a apresentação do plano de negócio dos alunos do 8º semestre do curso de administração, que se formam nesse final de ano, e o ano que vem, dando tudo certo, esperamos lançar o volume 6 do Estudos de Caso em Administração, né? Legal. Vários alunos agradecendo, Evandro, a Júlia, o Jair, a Guilherme, a Maria Eduarda. Então, muito obrigado realmente pela sua participação Imagina, e que pelo tempo agradeço o tempo de precioso. vocês também e a paciência. Nossa, não, imagina, só aprendemos, né? Professora Maria Helena, gostaria de fazer alguma fala? Sim, gostaria sim, agradecer aí ao Evandro, né, que a gente aprendeu muito essa noite, parece que até percebi algumas dicas, não entendo nada, mas talvez um Tesouro Selic seja 11%, é isso, Evandro? É uma dica? Depende. Eu tenho esse hábito de fazer consulta de graça a todo mundo que aparece aqui. O que eu mais consultei foi um psiquiatra, viu, Evandro, que veio dar uma palestra de inteligência emocional aí, eu me apeguei a ele, né? Mas ficam aqui as suas dicas, resiliência, né, e tantas outras mais específicas na área profissional, mas de um modo geral, a gente agradece aí você ter socializado com a gente, né, todo o seu dia a dia, a sua trajetória, o seu percurso. Acho que para os nossos alunos isso é muito importante, né, saber que com esforço, com dedicação, resiliência, como você mesmo diz, e sair fora da caixa, e tantas outras dicas valiosas que você socializou hoje com a gente tem muito a agradecer, né, por esse momento, por você dispor aí do seu tempo para contribuir com essa jornada que começou em alto nível ontem e continua subindo o nível hoje. Acho que as expectativas estão aumentando. Agradecemos sua participação brilhante, uma palestra deliciosa. Você é muito didático, né? Falou assim, formalmente pouco e permitiu aí a comunicação com todos. Isso é muito importante para a gente, né? Para treinar nossos alunos a se colocarem também nesse momento, né? De conversas remotas, né? Parece que não, mas o treino é importante. Aos poucos a gente percebe que eles vão criando uma autoconfiança, né? E você possibilitou isso aí hoje com a gente no chat. Eles
né, se abriram e conseguiram aí aproveitar ao máximo a sua palestra. Fica aqui nossos sinceros agradecimentos, e como o Júnior disse, a EP está de portas abertas para você. Volte Obrigado. sempre. Agradeço o convite mais uma vez. Precisando. Muito obrigada. Com Valeu, certeza. Muito obrigada. Obrigado, viu? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Uma boa Eu noite a gostaria todos. de falar mais um pouquinho, Júnior, você deixa? Lógico, Milton, lógico. Ah, imagina. Então tá bom. Bom, eu quero agradecer meu colega de profissão, né, Evandro, pelo bate-papo. Achei muito rico, muito bacana, né, você poder trazer, socializar essa vivência mesmo sua dentro das empresas, né? É um espaço que a gente está aqui na academia e, de repente, temos uma linguagem muito acadêmica mesmo, né? E é muito importante para os alunos ter essa visão desse cotidiano, né? Como que o conhecimento que a gente compartilha com eles está sendo aplicado, utilizado nesse cotidiano. Então, muitíssimo obrigado, foi muito bacana tê-lo aqui conosco, acho que enriquecedor para todos nós, né? Legal. Eu que agradeço. E quero convidá-lo para estar conosco, especificamente na sexta-feira. Nós teremos aqui 5 colegas que vêm compartilhar com a gente a sua trajetória profissional no nossa atividade de encerramento. A gente abriu, né, homenageando aí o professor Clóvis, com o lançamento em memória, e vamos fechar também fazendo um tributo a ele. Nós teremos 5 colegas que vão compartilhar sua trajetória profissional. Seria muito legal se você pudesse estar com a gente, Claro, hein? como convidado aqui, esteja conosco. Será um prazer. Se puder, Tá Evandro. bom? E o convite é extensivo a todos, né, gente? Assim. Participem, prestigiem, que na sexta-feira, embora seja sexta-feira, né? Que todo mundo espera, o sextou, né? Sextou, para a gente poder ir tomar um chopp. E agora, com tanto tempo fechado em casa, como a gente, né, quer dar uma saidinha, enfim, para um rolê. Mas para nós, sexta-feira ainda é dia de atividade acadêmica, né? Então, eu convido todo mundo, porque acredito que será um momento muito rico, muito especial mesmo. Gostaria de contar com vocês. É isso. Legal. Boa noite, muito obrigada a todos. Obrigado, uma boa noite, Evandro. Mais uma vez, muito obrigado. Hoje mesmo já estaremos enviando um certificado para você, Evandro, da sua palestra. E muito obrigado. Um bom descanso a todos. Eu agradeço mais uma vez. E uma Obrigado, boa noite. Boa Um noite. abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.